O que é melhor, fazer carvão com madeira com casca ou carvão com madeira descascada? Neste vídeo eu vou apresentar 7 fatores que você deve considerar quando você tem madeira com casca. E a partir desses fatores você vai decidir o que é melhor. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha e roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Olá, gente! Aqui é o professor Daniel. Bem-vindos, autor dos treinamentos online Fórmula da Carvoaria Perfeita e Academia do Carvão. E neste vídeo nós estamos transcorrendo sobre o tema casca. É uma polêmica que permeia o mercado de carvão vegetal há grande tempo. Faço carvão com casca, sem casca. A grande maioria dos produtores fazem carvão a partir de madeira com casca. E neste vídeo eu vou falar de 6 fatores que você precisa considerar para tomar a sua decisão. E são fatores realmente assim, que ninguém te ensina. Então fica ligado até o final desse vídeo. São fatores incríveis que você precisa conhecer. Deixe-me compartilhar com vocês a minha área de trabalho. E vamos lá, gente. Carvão com casca ou sem casca? Eu quero que vocês entendam, gente, que existe uma diferença entre a madeira com casca e sem casca. Eu quero que vocês observem aí no slide. Observem aí uma madeira descascada, observa a coloração, a forma, o jeito dela, e uma madeira com casca. Então nós vamos transcorrer aqui sobre alguns aspectos de inicialmente sobre madeira e casca. Nós vamos ver a diferença entre cada um e vamos ver como é que isso acontece na nossa produção de carvão, como é que isso impacta, quais são os fatores que a gente deve considerar na nossa cadeia produtiva de produção de carvão. Então vamos lá, vamos aqui para o próximo slide. Primeira coisa, a gente precisa saber a diferença. Tem 6 diferenças. Aqui ainda não são os fatores que você vai considerar. Você precisa conhecer a diferença entre um e outro. Então fica ligado nesse vídeo, eu vou apresentar as diferenças, o que é madeira e o que é casca, que existem diferenças consideráveis, e depois eu vou mostrar como que a casca influencia em todo o processo de produção de carvão. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, que a gente tem que considerar é o teor de carbono. O teor de carbono é o que é mais importante no carvão. Carvão é um material rico em carbono. Então, se a gente pegar a madeira que está aí do lado, gente, e a casca, deixa eu revelar aqui para vocês o teor de carbono, ele é menor na madeira e maior na casca. A casca tem uma quantidade de carbono melhor. Se a gente for considerar isso, a gente fala, gente, que legal! Isso seria bom para a gente fazer carvão. Ponto positivo aqui para a casca, né? A primeiro motivo. Segundo fator de diferença entre madeira e casca, tá, gente? Eu separei os dois materiais, eles não estão juntos, nós vamos falar dos dois juntos um pouquinho mais adiante. Que um influencia no outro e vice-versa. Teor de minerais. O que é o minerais, gente? O minerais vai promover as cinzas, e existem muitos processos de carvão em que as cinzas é indesejado, como por exemplo para produzir silício metálico, para produzir ligas nobres. Tem gente, e às vezes até o excesso de cinzas na produção do aço é prejudicial. Então eu tenho muito pouco mineral na madeira e eu tenho muito mineral na casca. Inclusive, grande parte do teor de cinzas e minerais fica concentrado na casca, sendo um problema para alguns usos nobres do carvão vegetal. Então, ponto negativo para a casca aqui na produção de carvão. Vamos agora com relação à densidade, gente. Geralmente, a densidade da madeira ela é menor do que a densidade da casca. Ou seja, a casca ela tende a ser mais pesada, é um material que tem mais lignina e ela fica mais compacta. Mas tem casos que isso não é verdade. Nós estamos falando aqui da regra, mas sempre existem exceções. Então, ponto positivo para a casca. Vamos para a estrutura agora do material. Bom, a estrutura da madeira é muito definida, é um material mais homogêneo, eu tenho a lignina, eu tenho a celulose, é tudo muito bem estruturado. Enquanto que a forma da casca não é. A casca ela solta, ela pode ser lisa, pode ser ranhurada, ela tem formas diferentes, ela pode ser quebradiça, ela pode ser inteira, ela pode ser fibrosa. Quem estudou engenharia florestal aprendeu um pouquinho sobre isso. Enquanto que a madeira é muito bem definida, suas estruturas químicas e físicas, na casca as estruturas são mais indefinidas, e isso é um problema para a casca. Com relação, gente, agora à resistência do material. Vamos lá.
infinitamente a casca. Você sabe, você pega uma casca, você quebra, você rasga. Tente fazer isso com a madeira. É realmente bastante complicado a gente pegar um material à base de madeira e quebrar ou fazer alguma coisa com ele, e isso é interessante para a produção de carvão. Vamos seguindo aqui adiante quanto ao poder calorífico. Poder calorífico é a quantidade de energia que o material libera quando ele é queimado. Ou seja, casca tem mais energia que madeira. Gente, que legal isso! Então saber que se eu quiser queimar a casca, eu vou ter mais energia do que a madeira. Uma fogueira de casca e uma fogueira de madeira, a fogueira de casca ela vai gerar mais calor. Voltando aqui aos nossos slides, tá? Vamos seguir aqui em alguns aspectos importantes. Agora, antes de falar sobre isso, eu quero o seguinte, agradecer aqui a Edson, conheci o Edson lá na ArcelorMittal, em que eu fui consultor lá por quase 15 anos. Ele era engenheiro lá, hoje ele está lá em Pelotas, na empresa CNPC. Ô Edson, um grande abraço. Nós conversamos, inclusive, por telefone, trocando algumas ideias que ele fez trabalhos de carvão, carvão a partir de madeira com casca e carvão a partir de madeira sem casca, tá? Então, um engenheiro altamente competente. Ó, Edson, um grande abraço aí, você do Sul, com seu sotaque aí. Puxado, meu sotaque tá misturado aqui, baiano com mineiro. Então, um grande abraço para você e para todo o pessoal da ArcelorMittal que eu conheci, que durante 15 anos eu prestei assessoria, consultoria para eles. Então, vamos lá, gente. Vamos revelar algumas considerações que a gente tem que ter com relação ao material. Tem madeira que tem muita casca, de 15 a 25% de casca, é uma quantidade imensa. Ah, tá, gente, aproveitar o seguinte, se você quer se tornar um expert em carvão, eu vou deixar na primeira linha da descrição o curso online da Academia do Carvão. São mais de 100 aulas, todas organizadas, tá? Tem os mais de 100 e-books, tudo formatadozinho em termos de carvão vegetal, beleza? E como a procura tem sido muito grande por mim, depois que comecei com esse projeto aqui no YouTube, eu deixei também neste mesmo link na primeira linha uma assessoria remota. Se você tem uma dúvida pontual e quer ganhar dinheiro com carvão, tem também uma assessoria remota, a gente faz à distância com você. Beleza, só esse layout, porque como está sendo um volume muito grande, eu estou tendo que organizar um pouco minha agenda para atender toda a demanda, gente. Muito obrigado a todo o pessoal que está prestigiando aqui o canal. E outra coisa, o curso é para ganhar dinheiro. O material aqui é gratuito para você. Estou ensinando muita coisa de carvão e tenho certeza que você vai ganhar dinheiro só com material gratuito. Mas se você fizer o curso e fizer assessoria comigo, eu te garanto que você vai ganhar muito mais dinheiro. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui, gente. Então tem madeira que tem muita casca, de 15 a 25%. Importante que eu não falei ainda quanto que a casca influencia na produção de carvão, então fique atento que nós vamos chegar lá ainda. Tem madeira que tem pouca casca, tem até aquelas madeiras que tem a casca fininha, e tem madeira que tem casca muito grossa. Por exemplo, o eucalipto citriodora tem uma casca bem fina, enquanto que o eucalipto cloesiana tem uma lapa de casca, o pinus tem muita casca. Então tem espécies que tem quase nada de casca e tem espécies que tem muita casca, então cada madeira ela vai ter um comportamento diferente em si. Esteja atento a isso, que é um material heterogêneo em função da espécie e do tipo de madeira. Vamos aqui revelar o próximo item em consideração. Tem madeira, gente, que a casca se solta fácil e tem madeira que não solta. Principalmente madeira que tem casca fibrosa, a casca não solta da madeira. E isso pode ser problemático, ou não. Quando se solta fácil, a gente entende que às vezes é desnecessário, por exemplo, o processo de descascamento quando isso acontece de forma natural e rápida, porque vai ser de graça. A casca, gente, ela funciona, isso é muito importante, que eu estou falando aqui agora. A casca, ela funciona como um agente retardante de secagem. Eu levantei alguns estudos científicos, já fiz também. Em média, a umidade média final da madeira é de 10 a 15% a mais na madeira com casca em relação à madeira sem casca. 10 a 15 pontos percentuais, não é percentual relativo, isso pode ser 20, 30% a mais. E isso no carvão, vou dar uma aula sobre isso, impacta de forma considerável no rendimento. Mas eu não vou abrir detalhes. E se você olhar aí, tem abaixo alguns exemplos de, por exemplo, carvão de casca. Então fica geralmente um carvão meio moído, quebradiço, gera muito pó, mas isso eu vou falar nos próximos fatores chaves que a gente tem que considerar aqui para que você possa aprender. Vamos seguir aqui na nossa aula sobre o impacto na produção de carvão. Vamos lá. Primeiro impacto, são 6 impactos que vocês precisam aprender. Vamos lá. Casca, gente, vai atrapalhar a carbonização e vai baixar o rendimento. Você tem um material homogêneo e um material heterogêneo por fora. São materiais distintos. Então, se eu coloco 2 materiais em fornos diferentes, isso vai atrapalhar a
a carbonização. E ponto, tem gente que fala que não vai atrapalhar. Não, vai atrapalhar. Quanto mais casca eu tiver na madeira, mais difícil será eu produzir o carvão. Segundo ponto, a casca vai também atrapalhar na perda de umidade, foi o que eu falei no interior. Se eu tiver com madeira mais úmida, isso vai também reduzir o meu rendimento. Então, por dois motivos, cai o rendimento na madeira com casca. Primeiro, porque atrapalha a carbonização. Segundo, porque eu entro com a madeira mais úmida no forno, sendo um impacto considerável no rendimento em carvão. Segundo ponto que a gente tem que avaliar na casca quando a gente faz carvão. Aumenta o percentual de finos. Praticamente todo o carvão que é feito da madeira vai virar finos de carvão, vai virar pó. E quase sempre você vai ter que peneirar isso ou na siderúrgica ou na sua unidade de produção de carvão, vai virar material miúdo. O graúdo vai ser a madeira e o miúdo vai ser a casca. Aquilo vai ficar ali no forno, vai cair no seu transporte, vai fazer parte do seu processo. E isso pode ser prejudicial para você. Então, se você tem lá 10% de finos com madeira sem casca, vai aumentar, sei lá, para 15% com madeira com casca. Só para ilustrar isso para você. Então, você vai ter muito mais fino no processo. Teor de cinza, gente. O que é a cinza? A cinza é quando eu queimo o material e sobra aquele material esbranquiçado, é cálcio, magnésio, sílica. Eu vou ter muito mais, grande parte dos minerais da madeira ficam na casca, fica nas pontas das raízes, na ponta da árvore, e eu concentro muito na casca. Então, se eu quero um carvão isento de cinzas, um briquete isento de cinzas, eu tenho que eliminar esse material do processo para ter um material mais puro. Com relação ao empilhamento. O que é empilhamento, gente? Se vocês observarem, toda vez que tem uma madeira descascada, ela fica muito mais organizada na pilha. Os feixes de madeira, deixa eu trazer aqui, ó. Eu tenho um monte de canetinha aqui, ó. Quando eu tenho casca, gente, a casca ela gruda, o material fica todo embolado. Quando eu tiro a casca, a madeira fica lisa e eu encaixo e eu formo feixes mais fechados. Ou seja, eu fecho o volume, então eu vou ter um menor custo, sei lá, seja no baldeio, seja no transporte, seja no carregamento do forno, porque eu pego mais madeira nas gruas, eu coloco mais madeira nos caminhões, porque a madeira se organiza melhor. Vamos voltar aqui para o nosso slide, gente. Um outro aspecto tem que ser considerado: exportação de nutrientes. Quando a árvore cresce, ela absorve nutrientes, e esses nutrientes ficam concentrados aonde, gente? Folha, ponta de árvore e casca. Se eu levo a casca embora do talhão, eu estou exportando nutrientes. Se eu tiver uma vantagem de ter esses nutrientes lá, ótimo. Se não tiver, eu vou ter que depois repor isso, pelo menos no médio e longo prazo, com um fertilizante. Eu vou gastar na minha floresta para repor este material. Então, um fato que é significativo, que é a exportação de nutrientes quando eu retiro a casca do talhão de madeira. E, por fim, antes do sétimo e último material, o volume do baldeio, o volume do forno e a umidade na superfície tendem a aumentar. Ou seja, eu vou colocar menos madeira no forno, menos madeira no caminhão e eu vou ter uma superfície pior dentro do forno. Quando eu retiro a casca, eu facilito em muito o meu processo. Pessoal, quero agradecer de coração, um beijo no coração para todos vocês. Sucesso nos seus empreendimentos de carvão, sucesso nos seus projetos de vida. Fiquem com Deus. Eu te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau.